Nosso texto é Marcos 4, versos de 35 a 41. É um texto conhecido, já foi usado, e a gente vai tentar achar uma nova perspectiva que ele traz. E é assim que nós vamos tratar o texto hoje à noite. E o que nós queremos focar hoje é que toda tempestade passa. E entendendo assim, você e eu vamos olhando a vida e nós vamos entendendo a vontade de Deus e buscando fazer da vontade de Deus a nossa vontade. E isso sendo uma realidade, vai ficar muito mais fácil para a gente andar. Tenha certeza, querido, eu quero partir de uma premissa aqui, que toda tempestade passa, tá bom? Por mais difícil que esteja, por mais dificuldades que você esteja vivendo, passando, ah, vai passar, tá bom? Então, entenda assim, Deus vai agir na sua vida e Ele vai tornar essa verdade mais clara para você ah, cada dia. Não desfaleça, a dor pode aparentemente ser, e até de certa maneira ser insuportável, mas ela vai passar também, tá bom? Fica firme. Então eu vou ler para nós aqui os versos de Marcos 4, de 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ah, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos lá? Deus e Pai, nós agradecemos a tua palavra e sabemos que o, o temporal passa, que toda tempestade passa, mas às vezes somos surpreendidos por elas e isso se torna muito difícil para a gente. Então clamamos ao Senhor que venha nos socorrer, ah, ainda que esse socorro venha por conta de uma fé que não está pronta. Então nos ajude nesse processo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então você e eu estamos nesse momento de tempestade, não é? E nós começamos a ouvir então algumas coisas que podem amenizá-la, mas ainda não é uma resposta. Nós temos uma questão já resolvida aqui no nosso país e em São Paulo. Né? Alguém me ligou semana passada e falou: Olha, eu estou indo para aí. Aí começaram a ouvir essas crises, as mortes. Olha, não vou mais. Não vai por quê? Porque está morrendo muita gente aí, né? Verdade. E cada vez mais perto. Essa semana eu fui surpreendido mais uma vez, o meu irmão mais novo com a suspeita de Covid, né? Acabou se não confirmando, ainda está tomando remédio e ele foi para o segundo teste, está indo para o segundo teste para ver a situação. E a minha oração é que ele realmente não tenha, né? E possa então continuar a vida. Ele tem filhos pequenos e puxa, seria complicado. Então, toda a tempestade passa, né?
Eu sei que a experiência dos apóstolos aqui com Jesus parece ser, e Jesus até dá essa noção, né, de que a questão deles aqui era a falta de fé. Mas a verdade é que nós vamos desenvolvendo a fé no meio dessas tempestades. Né? Você vai desenvolvendo a fé no meio da tempestade. E não há questão apenas da fé. Essa semana nós falamos nos devocionais a questão de você ter um testemunho. E eu imagino que quando tudo isso passar, na próxima geração que está chegando aí, que não viu e nem ouviu, às vezes eu falo para os meus filhos que nós passamos por uma inflação de 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ao mês, que o preço das coisas mudavam, não era de um dia para o outro, era de manhã para de tarde. E ele pergunta como é que vocês sobreviveram a isso. Sabe de uma coisa? Não sei. Eu não sei, não é? E talvez você e eu vamos contar essa história que nós passamos aqui e não vamos saber tudo, né, sobre elas. Mas nós sabemos que Deus nos livrou. Então, se toda tempestade passa, o primeiro ponto que a gente vai observar aqui é que nós precisamos aproveitar um momento e ver o milagre de Deus. Então, precisamos ficar de olho no que Deus está fazendo, em como Ele está demonstrando a graça dele para nós, em como Ele está vivendo o amor dele dentro da nossa vida e como é que isso está sendo compartilhado uns com os outros, né? A nossa igreja no Monte das Oliveiras, estamos planejando voltar nos nossos cultos presenciais no próximo domingo. Amém, irmão? Eu não ouvi o amém de vocês aí. Amém, irmão? Amém, não é? E nós vamos dar mais informações no nosso zap do grupo, como é que nós vamos andar com aquilo lá. Mas há riscos, não é? Nós vamos ter todos os cuidados? Sim. Então, vamos fazer deste momento um momento de adoração e de fé? Vamos. E nós vamos ter a nossa ceia. Né? Eu sei que no início alguns me perguntaram, aí, pastor, vamos fazer ceia por internet? Eu falei, não, ceia por internet, não. Nós vamos fazer uma ceia pessoalmente quando Deus abrir essa porta. Se Jesus está esperando a gente chegar no céu para fazer a ceia conosco, nós podemos esperar um pouquinho, né, para fazer a ceia entre nós. Então, planeje estar conosco e nós vamos ter esse tempo de cear juntos, né? Vai ser um pouco diferente, é claro, mas vai ser excepcional. Então, semana que vem a gente vai dar os detalhes, às 10 da manhã, nós vamos ter o nosso culto, né, um horário diferente, e não vamos ter escola dominical, outras coisas. Então, a gente vai falar, mas só para você saber agora. Então, enquanto os discípulos, Jesus dormia, os discípulos se esforçavam para contornar o problema, para resolver a situação, por conta da sua própria experiência. Todos eram experientes, eram pescadores profissionais, né? E eles perceberam que a coisa foi perdendo o controle. Se você nunca esteve num rio bem largo e teve esses problemas, você não consegue entender muito bem o que é esse evento aqui, né? Porque parece que eles podiam olhar, né? Mas, por exemplo, aqui o Amazonas tem momentos que você não enxerga as margens, né? Imagine cair dentro do rio desse, vai nadar para que lado, né? Então, eles estavam tentando resolver o problema, mas seus esforços não foram suficientes para resolver o problema. Então, no limite do homem, eles procuram Jesus, e Jesus teria levantado, evidentemente, se alguém não o tivesse procurado. Porque a verdade era duas coisas. Primeiro,
que Jesus podia resolver e eles deveriam procurá-lo nesse momento. Quando você ora e você tentou fazer o que precisava fazer, e deve, não é? Você vai fazer de tudo que você pode fazer, e há momentos que você não pode mais, e há coisas que você não pode fazer mais. E é nessa hora que você vai poder recorrer a alguém que pode e que vai te ouvir. Pode orar, Deus está ouvindo, não tenha medo de orar, não. Né? Então, é nesse momento que Jesus chega e revela o seu poder. Ele se levanta, repreende o vento e fala para o mar, fica quieto, acalme-se, e então o mar se aquieta e a bonança se estabelece. Aproveite esse momento de ver o milagre. O milagre de que, pela misericórdia e graça de Deus, você está sustentando a sua casa, empregado ou não. Eu sei que alguns não gostam de depender de favor de outros e tal, mas é o momento de quebrar esse orgulho que talvez a gente carrega, né? É algo que você e eu precisamos ver. Então, nós precisamos deste momento de ver Jesus trabalhando. A gente vai precisar de estabelecer confiança e responsabilidade pela fé e saber que Deus nos chamou, Deus chamou você para a glória dele, para que você e eu pudéssemos representá-lo aqui na Terra. Lembra? Primeira página da Bíblia que Deus vai usar na vida de qualquer pessoa é a sua vida. A vida da igreja. Como é que a igreja, cheia de gente que pode ser bênção e não ao mesmo tempo, a gente consegue lidar com isso, né? A pessoa, por exemplo, que sai da igreja por causa de outra pessoa, provavelmente ela nunca veio por causa de Jesus. Consegue pensar nisso? Não é? Nós estamos dentro dessa labuta, dessa busca de estabelecer esses valores que vão nutrindo a nossa vida no meio de uma pandemia como essa. Né? E a pandemia não é somente a questão do coronavírus, mas é a pandemia do pavor que isso causa, das mortes que vão caindo ao nosso redor, das necessidades eventuais que a gente vai passando, todos nós vamos passar. Segunda coisa, toda a tempestade passa, então eu preciso aprender o momento para amadurecer a fé. A qualidade da fé dos discípulos foi revelada por essa tempestade. Jesus pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Não tem fé? Eu estou aqui. E eu e você vamos precisar amadurecer. Amadurecer dói. Amadurecer traz conflitos pessoais. Amadurecer vai fazer eu e você confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos. Amadurecer vai fazer a gente ter uma percepção de que a obediência vai ajudar a gente a crescer e a ter segurança. Às vezes até porque a resposta não é imediata. A resposta não vai acontecer do dia para a noite, às vezes. Mas se eu estou amadurecendo, isso é um detalhe que eu não vou me preocupar. Deus manda orar? Eu vou orar. Deus manda esperar? Eu vou esperar. Deus manda que eu esteja alerta. Irmãos, você precisa estar alerta. Nós não fomos livres desse mal. E isso é um teste também para a maturidade do cristão. Eu ouvi essa semana alguém falando numa reunião que eu tive com a diretoria da associação, e eles falando o seguinte: há muitas empresas que
que não voltam depois que as coisas melhorarem, né? Depois que essa tempestade passar. Elas quebraram. Ele acrescentou: eu creio que há crentes que não voltam. E ele é pastor de uma igreja até grande aqui na nossa região. Ele acredita que, infelizmente, muitos cristãos serão tragados por essa pandemia. Por quê? Porque talvez nunca foram cristãos, nunca entenderam a conformidade da fé, nunca foram capazes de serem participantes, ou eram meros colaboradores da igreja, sem serem de fato comprometidos. Há igrejas que vão, quando isso tudo passar, vão contar os mortos vivos. Então, o alvo desse momento da nossa tempestade é amadurecer. Sabe por quê? Porque onde não há teste, não tem aprendizagem. Você está bem? Você está firme? Você está esperando o Senhor? Está orando? Você está tentando participar, no nosso caso, né, na Igreja Batista Mundo das Oliveiras, você está tentando ficar dentro da igreja mesmo, sem o momento físico de estar presente, você vai conseguir estar presente no nosso retorno no próximo domingo. Você está planejando estar com todos os cuidados, ou você não vai pensar sobre isso? Se não tem teste, não tem aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. Se este momento não é um momento da fé se arraigar na sua vida, se esse momento não é você ver Deus através da vida da própria igreja, de certa maneira, então a nossa fé ela tá no momento e não no Deus de todas as coisas. Ela está nas ações, nos movimentos, na nossa igreja até menos do que muitas, né? E você não está vendo o processo de Deus agindo e trabalhando na vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, não está conseguindo enxergar tudo isso como aprendizagem. Nós estamos aprendendo. Você está aprendendo. A igreja está aprendendo. O Bruno, na semana passada, ou 2 semanas atrás, falou que a igreja está crescendo através da multiplicação dos seus próprios membros. Né? Ele está esperando a esposa e eles estão esperando mais um bebê. O que é isso? Né? É Deus trabalhando no meio de todas essas situações. Talvez não é a sua situação, né? Talvez você fale, pastor, esse para mim já não dá mais. Pode ser. Mas percebe, eu não estou tocando nesse assunto por conta de uma vida que Deus está acrescentando, mas dizendo para você que há necessidade de crescer, há necessidade de amadurecer. Onde não há crescimento, não há fé. A fé é um produto do problema. A fé é um produto da dor. A fé é um produto das incertezas. Então, a tempestade passa, vai passar. Aproveite o momento e amadureça para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, toda tempestade passa, então aproveite o momento para aprender algo novo. Né? Nossos cultos de oração estão pelo Zoom. Você fala, mas que Zoom é esse? Pois é, nós temos um culto de oração, quarta-feira, pelo Zoom. Pergunta para mim se eu sabia do Zoom. Eu tive uma experiência ou duas com o Zoom. Agora eu estou ficando um craque. Aprendendo. Isso que você está vendo aqui, se você tem estado na igreja há mais tempo, algumas vezes eu disse que
que eu não faria de colocar os cultos ao vivo pela internet ao mesmo tempo que ele estava acontecendo. Mudei de ideia. Por que eu mudei de ideia? Porque essa é uma realidade nova, né? Como diria alguns aí, um novo normal. Então, aproveite o momento para aprender algo novo. Toda tempestade carrega consigo uma nova revelação, um novo momento, um novo aperto, um novo condição. Ela vai exigir de você parâmetros que você nem sabia que existiam. E eu espero que, ao terminar tudo isso, floresça um novo e uma nova mulher, capaz de enfrentar novas tragédias que podem vir. Eu espero, em nome de Jesus, que nunca mais aconteça algo parecido com isso, né? Mas agora você pode enfrentar. No meio da tempestade, isso vai ser necessário, aprender algo novo de Deus. Irmão, toda tempestade passa. E eu fiquei muito, muito triste, ao mesmo tempo preocupado com o meu irmão, no caso, essa possibilidade dele ter corona e estava indo para o hospital. Puxa, é uma coisa nova, não é? Uma coisa nova. Eu tenho ouvido dos irmãos a morte de parentes de vocês, e eu nem pude dar tempo para vocês que passaram por isso. Irmãos, isso é novo. As dificuldades são novas. Muitos ficaram sem emprego por um tempo. Graças a Deus, alguns ainda têm tempo, tiveram tempo. E eu sei que vocês são fiéis, até nas nossas contribuições financeiras à igreja. E que jeito? O que você vai fazer, né? E eu espero que você vai refazendo a sua vida e refazendo a nossa vida também, não é? Que Deus possa então te dar essa reflexão nova, essa revelação nova, esse amor novo, para que a igreja esteja de volta fortalecida pela glória de Deus, fazendo o papel dela. Deus tinha algo novo para revelar e ensinar aos discípulos sobre a pessoa de Jesus. E no final eles perguntam: quem é esse que fala com o mar? E o mar ouve e obedece. Então, queridão, quem é você, quem sou eu, para ouvir Deus falar e não obedecer? Foi por isso que Deus usou a tempestade para que eles aprendessem mais a respeito de Jesus. E você está aprendendo mais? É na tribulação que a gente conhece melhor quem é Deus. É nas dificuldades que você cresce. Eu lembro de Jó, e Jó fala no finalzinho, lá em capítulo 42, ele fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque no meio da aflição, da dificuldade, ele se encontra com Deus. Ele vê Deus. Ele se relaciona com Deus. E ele cresce. Concluindo, as tempestades não duram a vida inteira. Aleluia! Glória a Deus. Ninguém suportaria, não é verdade? Viver uma vida inteira marcado pela turbulência. Há intervalos de bonança, há tempo de refrigério. Toda tempestade passa. Quando Jesus chega na nossa vida,
ele coloca um ponto final no temporal. Quando ele responde, quando ele age, quando ele nos ensina. E quando eu aprendo e obedeço, então Deus para. Lá no Salmo 30 ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Falou aí, não? A alegria vem pela manhã. Aleluia. Como você está, meu querido, minha querida? Está com o coração aí temeroso? Está aflito com esse tempo difícil que a gente está vivendo? Está ansioso? Eu vi de um homem que foi para o hospital quase morrendo, né? Descontrolado. E ele chega no hospital, o médico fala para a família, ele está tendo uma crise de ansiedade. Não conseguiu se dominar. O que tem preocupado você? Quais são suas preocupações sentidas? Em que área da sua vida os ventos têm soprado com mais força? E lembra, nós já falamos aqui em muitos outros momentos que a gente esteve juntos, se você tem uma necessidade física em casa que nós podemos ajudar, é só falar. A gente não vai adivinhar. E eu espero que quando tudo passar, você não fale a igreja não foi presente. Porque se você não fala, a gente não tem como ser presente. E eu estou falando sério, né? A gente pergunta, eu mesmo já perguntei para todos aqui. E eu espero que você esteja bem. Não se desespere. Lembra? Toda tempestade passa. Siga o conselho da palavra que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E vai continuar cuidando. Eu tenho certeza que a Igreja Batista Monte das Oliveiras vai deixar uma boa marca na nossa cidade de Taboão da Serra. E você faz parte disso. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus te traga essa leveza da fé a ponto de aprender e não se desesperar. E não se quebrar. E que ainda que você esteja sofrendo, machucado, dolorido, Deus vai curar as suas feridas para a glória dele. Fica firme. Fica firme. Obedeça ao Senhor. Espere a resposta dele, porque ela virá. Lembra, toda tempestade passa. Aproveite o momento para experimentar o milagre de Deus, a graça de Deus. Aproveite o momento para amadurecer na fé. E aproveite o momento para aprender algo novo. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja reflexo da graça de Deus e que a tempestade que talvez esteja forte na sua vida, ela passe e que você veja o autor e consumador da nossa fé agindo sobre ela, para que ela diminua ao ponto de cessar e a bonança chegar para a glória dele. Se anime! Até semana que vem. Que Deus te abençoe e que a gente esteja juntos aqui, lá no nosso culto da parte da manhã. À noite nós teremos uma live do mesmo jeito, mas a parte da manhã a gente vai estar juntos lá às 10 horas da manhã na nossa igreja, lá no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, Taboão da Serra, e que você esteja lá conosco para ver Deus falando. E nós vamos ter a ceia do Senhor.
Ele vai trabalhar na sua vida e na minha vida. E nós vamos, talvez, ter a melhor ceia que nós já tivemos. Não é porque ela vai ser diferente, ela vai ter as mesmas coisas, né? O suco de uva e aquele pedacinho de pão, para lembrar que o céu não chegou ainda, mas nós temos um pedacinho do céu para comemorar a graça e a misericórdia de um Deus que tudo pode. Obrigado, Senhor, por nosso tempo até aqui. Dá a tua graça para nós, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nesses momentos de dificuldade. E que a gente veja o Senhor e que a graça do Senhor traga para nós todo o prazer e o privilégio de andar com o Senhor e andarmos uns com os outros. Que a fé, que a nossa fé nos fortaleça na comunidade dos santos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos.